Você que está online, nós temos quase 3.500 aparelhos simultâneos no YouTube e você não temos nem 1.000 likes. Dá um like aí, ajude-nos a chegar a mais pessoas. Você sabe que a Lírio hoje é uma das maiores audiências de culto de São Paulo. E se todos nós usássemos essa força para impulsionar ainda mais o nosso online, alcançaremos mais pessoas ainda. Então clica aí no like, manda o link para alguém e nos ajude. Você vai ouvir a palavra, eu espero que Deus pegue você onde você estiver. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 8, Mateus 8, 5. Há momentos que a gente não precisa de um exército, não precisamos de uma multidão, e nem precisamos que alguém importante venha até a nós. Há momentos que a gente só precisa de uma palavra, e crer numa palavra. Uma palavra pode bastar muito na sua vida. E o meu desejo é que esta palavra pegue você hoje. Eu sei que a gente está acostumado a estar aqui, mas todo culto tem algo diferente. E Deus tem algo muito especial para a sua vida nesta noite. Não deixe que o Espírito Santo passe despercebido do seu coração. Amém? Marcos 8, 5 diz... Mateus 8, 5 diz... Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião se dirigiu a ele, pedindo-lhe ajuda. E ele disse: Senhor, o meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. E o centurião respondeu: Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto. Basta que digas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, e com os soldados sobre o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai. E a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus, poucas vezes na Bíblia você vai ver esse termo, Jesus admirado com alguma coisa. Mas aqui a Bíblia diz: Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel, nem mesmo no povo da aliança, encontrei alguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim acontecerá. E na mesma hora, o servo do centurião ficou curado. Curve sua cabeça. Existem muitas coisas acontecendo. E talvez na sua cabeça muitas coisas também estejam acontecendo. Muitas ideias, preocupações, afazeres, compromissos. Mas só tem uma voz que pode realmente fazer a sua vida ter sentido. A voz de Deus. E por mais que você pense que está sentado apenas ouvindo um pastor falar, é tudo que o inimigo quer que você pense. Que daqui a pouco você vai para sua casa e que nada vai mudar, mas Deus quer que você saiba que algo está prestes a ser liberado sobre você. Algo está prestes a ser liberado sobre a sua cabeça. E quando você tomar posse daquilo que Deus diz, algo vai acontecer. A palavra de Deus te empoderará para viver o novo. Então peça ao Senhor para falar com você agora. Traga a sua cabeça para cá. Não há nada lá fora que seja mais importante do que o que Deus fará aqui agora. Não há nenhuma preocupação, não há ninguém hospitalizado, não há nenhuma dívida, não há nenhum compromisso, nenhuma reunião mais importante do que o que está acontecendo aqui agora. Ouvir a voz de Deus. Peça ao Senhor para falar com você nesta noite. Fala conosco, Senhor, nós imploramos por Tua graça e misericórdia. Amém e amém. Jesus foi tentado no deserto. Depois de tentado e vencendo Satanás, ele sobe ao monte das bem-aventuranças, prega o seu sermão mais poderoso,
Nós vamos ver isso de Mateus capítulo 5 até o Mateus capítulo 7. Depois ele cura um leproso. E agora finalmente ele chega na cidade de Cafarnaum. É a cidade onde Jesus vai morar e vai estabelecer seu ministério de forma muito duradoura. Nós temos que lembrar que Cafarnaum significa Vila da Consolação. É uma cidade de pescadores, uma cidade simples. E Jesus tem residência lá, o apóstolo Pedro morava lá. A maioria dos apóstolos lá estavam. E nesse dia, quando Jesus está entrando em Cafarnaum, a Bíblia diz que um homem muito importante vai em direção a ele. Um centurião. Um centurião romano. Um homem que tinha a incumbência de cuidar de um pelotão de 80 a 100 soldados. Lembramos que nessa época Israel estava sob o domínio do Império Romano. E um centurião é o inimigo de Israel. Um romano nessa época era alguém que oprimia o judeu. Não só uma opressão tributária, mas uma opressão de exército e uma opressão de liberdade. Mas esse homem vai fazer uma coisa que vai deixar Jesus admirado. A reação deste homem frente ao problema que ele tem vai deixar Jesus admirado. Primeiro, porque ele vai a Jesus. Muitas pessoas têm problemas, mas elas não vão a Jesus. Elas estão sentadas esperando que Jesus vá até elas. E aqui já temos uma diferença enorme entre aqueles que vencem e aqueles que perdem. A fé não combina com a passividade. A fé não combina com o vitimismo. A fé combina com a urgência. Quem quer, vai atrás. Quem quer, busca. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o coração. Se você diz que tem fé e não se move, você tem tudo menos fé. Esse centurião vai até Jesus. Ele sabe quem ele é. Ele sabe o que um judeu pensa de um romano. Mas ele é movido por uma fé diferente. Ele é movido por uma fé completamente diferente. E o mais interessante, ele não vai pedir algo para ele. Ele vai a Jesus por um problema que nem dele é. O servo dele, o servo desse centurião está doente. E ele vai implorar a Jesus por alguém que nem é ele. Um coração de um centurião compassivo, humilde, com muita sabedoria. Esse centurião é um homem treinado para dar ordens. É um homem treinado para reconhecer a autoridade. E agora ele olha para Jesus e ele clama a Jesus por um milagre na vida do seu servo que está em casa paralítico e muito doente. E o que acontece aqui, gente? O que acontece aqui é um divisor de águas. Eu creio que todos os milagres que estão relatados na Bíblia estão aqui por uma razão. Para nos trazer conhecimento e para nos mostrar como é que o reino de Deus reage. Todos nós aqui temos alguma coisa difícil para resolver. A pergunta é: por que alguns resolvem e outros não? Por que algumas pessoas vivem um sobrenatural e outros vivem uma vida desgraçada? E muitos estão no mesmo ambiente. Porque nós buscamos milagre com a ferramenta errada. Nós buscamos avivamento. Nós buscamos o poder de Deus com a ferramenta errada. Nos esforçamos em coisas que são inúteis. Esse centurião não conhecia a Torá. A Torá era a Bíblia judaica. Esse centurião, ele não era de uma linhagem sacerdotal. Nem judeu ele era. Esse centurião, ele era um opressor. Ele era um homem diferente. E ele olha para Jesus e diz: o meu servo que está em casa, paralítico, está sofrendo. E Jesus olha para ele e diz assim: tá bom, eu vou lá curá-lo. E aí abre-se as cortinas para uma das coisas mais poderosas. Porque se eu estou sofrendo e Jesus diz para mim que vai me curar, eu grudo no braço de Jesus e digo para Jesus: vamos embora.
Mas aí esse centurião vai falar uma das palavras mais incríveis da Bíblia. Ele quebra aquela ideia de que se eu estou precisando de algo, alguém tem que ir comigo resolver o meu problema. Ele diz para Jesus: ei Jesus, eu não sou digno que o Senhor coloque seus pés na minha casa. Eu não consigo enxergar o Senhor dentro da minha casa. O Senhor não precisa ir. Meu Deus, se o Senhor falar uma palavra, eu tenho certeza que o meu servo que está em casa doente vai ficar curado. Ele está dizendo: o Senhor não precisa ir comigo. Se o Senhor falar, as coisas lá em casa vão mudar. Ele reconhece que ele é indigno. Ele reconhece que ele não precisa, e ele se humilha. Lembre-se, ele é um romano, Jesus é um judeu. Ele é superior a um judeu, porque o romano oprime o judeu. Mas ele está dizendo: eu, romano, não sou digno de que o senhor judeu entre na minha casa. Ele não está falando ali de etnia. Ele está reconhecendo que aquele homem que está na frente dele, chamado Jesus Cristo, não é só um judeu. Até aquele momento, os próprios judeus não tinham visto Jesus como Messias, como Deus. Mas ele está olhando para aquele judeu, sendo ele romano, e dizendo: o Senhor é maior do que eu. E se eu, que sou centurião, digo para um soldado: vai para lá, e o soldado vem, vai para lá. E digo para um soldado: vem para cá, e o soldado vem. Se eu digo para um soldado: lute, e o soldado luta. Se eu digo para um soldado: corra, e o soldado corre. E eu sou uma autoridade na terra, o Senhor é uma autoridade no céu. Se o Senhor falar para essa doença: saia, a doença sai. Se o Senhor falar para essa luta: vai embora, essa luta vai embora. Eu sou um homem de autoridade terrena, e o Senhor é um homem de autoridade divina. E o que é mais interessante aqui é que quem está falando aqui não é um pastor. Quem está falando aqui não é um homem estudioso. Quem está falando aqui não é um homem que tem uma espiritualidade enorme. É um centurião romano. É um centurião que está tocando numa camada da fé que poucos tocaram. E Jesus está olhando para ele dizendo: uau! Que incrível! Que incrível que você conseguiu ir além das cortinas. Que incrível que você conseguiu quebrar paradigmas. Que incrível que você não é igual a todo mundo. Que incrível que você teve coragem de esticar a sua fé. Que incrível que você não é um coitadinho que grudou no meu braço. Que incrível que você está disposto a abrir a sua boca para falar o que ninguém nunca falou. Que incrível que você consegue me ver como alguém que não governa só aqui, mas que governa em todos os lugares. E será que essa não é uma noite de nós sairmos do que sempre fizemos, meu irmão, e o céu olhar para esse culto na Lírio, dia 3 de julho de 2025, e dizer: uau, que quinta B-Power incrível! Como eles estão crendo diferente, como eles estão olhando diferente. Até semana passada eles queriam que eu fosse com eles, mas agora eu nem preciso ir. Eles só precisam que eu diga alguma coisa, e eu dizendo alguma coisa, a vida deles vai mudar. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas tem coisas que vão começar a mudar na sua vida a partir de hoje, porque um novo nível de fé, e um novo nível de autoridade, um novo nível de ousadia vai começar a levantar um ambiente espiritual. Esse centurião está dando uma aula dizendo o seguinte: primeiro, a palavra de Deus, ela não governa só o visível, mas ela governa o invisível. A palavra de Deus não governa só aquilo que eu vejo, mas a palavra de Deus governa aquilo que eu não vejo. Aquele clima que eu não vejo, aquela angústia que eu não vejo, mas é real, ela está lá. Aquela opressão que ninguém consegue entender por que eu estou daquele jeito, mas a palavra de Deus identifica. O centurião está dando uma aula dizendo o seguinte: a promessa de Deus não é geográfica. Deus não habita só onde o corpo de Jesus está fisicamente, mas aonde Ele falar e o que Ele mandar acontecer, ainda que seja num outro país, numa outra direção, num outro lugar. É por isso que quando nós estamos orando aqui, a gente acredita que Deus está visitando as coisas que temos, nossas casas, nossos trabalhos, nossa família, porque a bênção de Deus não se limita a uma geografia. Eu estou pregando aqui, tem gente online recebendo o poder de Deus, a unção de Deus agora. Esse centurião está dando uma aula. É mais ou menos o que diz Isaías capítulo 55, versículo 11. A Bíblia diz: assim também
assim ocorre com a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei. A palavra de Deus. Isso é tão poderoso, porque esse centurião está dando uma aula. E o que ele fez, pastor? O que ele fez? Primeiro, ele chega em Cafarnaum. Ele cria uma atmosfera. Se você precisa de um milagre, você tem que aprender com esse camarada aqui. Ele está andando num lugar onde todo mundo olha para ele e torce o nariz, porque ele é um romano. Ele é alguém que ninguém gosta dele. Ele representa a opressão. E diante de um ambiente de opressão, ele poderia ter vergonha. Ele poderia dizer: eu não tenho nem como falar com esse Jesus, porque eu sou um romano. Mas ele cria, mesmo num ambiente hostil, ele cria um ambiente de atmosfera de fé. Ele não precisou de um culto. Ele não chamou Jesus no canto. Ele não levou um músico. Ele não precisou de um templo, nem de um sacerdote. Ele apenas abriu o coração dele. Há um poder quando você abre o coração para ativar o milagre. Há um poder. Algumas vezes nós estamos tão enjoados de um sistema religioso, que a gente fica escolhendo o lugar certo, hora certa, momento certo. Para de enfeitar o pavão. Abra o seu coração. Se você precisa de um milagre, abra o seu coração. Se você precisa de um milagre, peça, abra essa boca cheia de dente e peça. Esse homem não está preocupado com o que os outros vão dizer da atitude dele. Ele sabe que Jesus está ali, ele tem uma causa, e Jesus tem poder para resolver o que ele precisa. E ele abre o coração. Ambientes são mudados quando nós abrimos o coração. Você tem que aprender a abrir o seu coração. Parar de se preocupar com a opinião dos outros e abrir o seu coração. Não importa se não gostem como você ora, abra o seu coração. Não importa se você está no pior momento da sua vida, abra o seu coração. Não importa se você sepultou um parente nos últimos dias, abra o coração. Não dê desculpas para manter o coração fechado, abra o coração. Não ligue para a sua patente. Não quero saber que carro você colocou no estacionamento e nem quanto você ganhou por mês. Eu quero dizer, se você abrir o seu coração, Jesus estará disposto a olhar para você. Agora não adianta cantar bonito, falar bonito, não adianta querer impressionar aos homens se não abrir o coração. Abra o seu coração. A Bíblia diz que ele não resiste a um coração quebrantado. E abrir o coração é dizer: não importa quem eu sou, importa quem tu és. Diante dos homens, o centurião é maior do que Jesus, mas o centurião sabe que Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o Todo-Poderoso. O centurião esquece quem ele é. Se você quer um milagre, abra o seu coração e esqueça quem você é. O centurião esquece que ele é um romano, que ele é um militar. Ele esquece que ele poderia mandar alguém algemar Jesus e levar Jesus à força na casa dele, porque ele é um centurião. Ele não está preocupado em lembrar da sua patente. Quando a gente precisa de Jesus, a gente precisa se apresentar a ele como servo e não como comandante. Algumas pessoas nunca viverão milagres porque querem dar ordens em Deus. Elas vêm aqui tomadas de seu orgulho e de sua altivez, sem nunca terem feito nada diante de Deus, mas agora elas vêm reivindicar os milagres. De repente estão numa fase tão ruim que lembraram que Deus pode fazer alguma coisa por elas. Aí entram por essas portas com o nariz empinado, olhando para cima, olhando todo mundo de baixo para cima, dizendo: eu vim aqui hoje dizer para Deus que Ele tem que fazer algo na minha vida. E não importa se você é um centurião aí fora, aqui dentro quem manda é o Rei dos Reis. Aqui quem manda é o Senhor dos Senhores. Esse homem se despiu dos títulos. E é por isso que Tiago, capítulo 4, verso 10 diz: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Eu não sei quem você é, eu não sei quanto você ganha, eu só sei de uma coisa: Jesus pode mudar a sua vida hoje. Eu não sei qual é o seu passado, eu não sei se você é empresário de sucesso, eu não sei se você já viajou para vários países, eu não sei se você mora numa casa milionária. Eu só sei de uma coisa: tem problemas lá na sua vida que só Jesus pode resolver. Tem coisas que só Jesus pode resolver. Esse homem esquece do seu passado. Ele não lembra do seu passado. Ele é um homem que talvez bateu em algum judeu. Talvez ele em algum momento, por ser um centurião romano, ele oprimiu pessoas da aliança. Mas ele não está ali preocupado com o seu passado. E eu quero dizer, se você quer um milagre, Jesus não está nem aí para o seu passado. Porque os nossos passados vão dizer que nós não somos dignos. Todos nós fizemos alguma coisa no passado que não nos qualifica para viver um milagre. Todos nós fizemos alguma coisa que não nos qualifica para fluir na fé. E com certeza esse centurião romano em algum momento bateu em alguém, prendeu alguém, ou talvez até matou alguém.
Mas ele não leva o passado dele na conversa com Jesus. Ele leva o seu coração humilde. E se o diabo tem dito a você que vir aqui hoje é uma perda de tempo, porque ele sabe todos os podres que você fez, você tem duas escolhas: se humilhar diante daquele que não está preocupado com o seu passado, ou deixar Satanás encher sua cabeça de groselha, para que você saia desse culto tão vazio como entrou. Existem muitas distrações para esse homem. Muitas. Ele está em Cafarnaum. Não é uma cidade romana, é uma cidade judaica. Mas ele está ali calando as vozes contrárias, para ouvir uma única voz dizer: eu posso ajudar você. Eu posso ajudar você. Deus pode ajudar você hoje. O que eu acho maravilhoso é que esse centurião, ele não está preocupado em repetir o diagnóstico do seu servo. Ele só está dizendo: você pode ir lá em casa, ele tem um grande problema. Ele não está preocupado em trazer o exame, o diagnóstico, mas ele está querendo atrair uma presença que mude a sua história. Meu servo está sofrendo. E em seguida ele vai dizer: basta uma palavra. Uma palavra. Uma palavra. Olhe para mim aqui um instante. Toda luta vem com um propósito. A gente não gosta da luta, mas a luta sempre vai nos tornar alguém. Você pode melhorar com o que está passando, e você pode piorar com o que está passando. A luta sempre revela algo dentro de nós. Esse centurião fez de um problema enorme algo que o tornasse à altura de receber o milagre. Esse centurião fez de um grande abacaxi que tinha para descascar algo que empurrasse para ser digno de receber uma graça. Mas infelizmente tem alguns que diante de suas lutas se tornam mais indignos, se tornam mais doentes, mais incrédulos. Esse homem, ele se tornou um gigante diante de Jesus. Quando ele olha para Jesus e diz: o Senhor nem precisa ir na minha casa. Se o Senhor abrir a boca e falar uma palavra, eu tenho certeza que as coisas lá em casa vão mudar. Era como se o espírito dele tivesse reconhecendo o espírito de Jesus e dizendo: nós vamos fazer algo diferente aqui, Jesus, porque eu tenho a capacidade de crer que aquilo que o Senhor é pode mudar a minha história. Pastor, o que o Senhor está querendo dizer? É que Jesus diz que nunca tinha visto uma fé como a daquele centurião em Israel. Em Israel havia judeus, sacerdotes, gentes da tribo de Levi, da tribo de Jacó, as 12 tribos, pessoas que foram descendência direta de Abraão, de Isaac e de Jacó. E é por isso que Jesus diz: olha, muitos do Oriente e do Ocidente virão e se assentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Jesus está dizendo: virão pessoas de outros lugares que quererão mais do que aqueles que são judeus. Ele olha para o centurião e diz: pode ir, porque vai acontecer do jeito que eu estou falando para você que vai acontecer. O seu servo vai ser curado. O que mudou a vida daquele servo do centurião e o centurião foi a postura da sua fé num entendimento espiritual. Pastor, o que isso tem a ver comigo, pastor? Se você não aprender a se levantar nos seus momentos de dor, se você não parar de pensar como um coitado, que tudo na tua vida você tem que ficar agarrando no braço de alguém, tudo na tua vida você tem que costurar uma corrente de apoio. Se você não ousar a crer numa palavra em momentos de decisão, se você não aprender que aquilo que Deus tem te dado é suficiente, você nunca vai provar de um milagre. E a minha oração hoje nesse culto é: Espírito Santo, guia os teus filhos. Guia os teus filhos para que a palavra frutifique neles. O centurião entendeu isso. O que os judeus não entendiam, aquele romano estava entendendo. Quando ele disse: o Senhor não precisa ir, Jesus. O Senhor não precisa ir, o Senhor só basta falar. Isso toca em Jesus, não apenas a fé para que Jesus venha até a ele, mas é a fé para alcançar um Jesus que está em todos os lugares.
Hoje nós estamos aqui, grudados em pessoas, fazendo aquela carinha de dó, dizendo: alguém tem que olhar para mim, alguém tem que me visitar em casa, alguém tem que fazer alguma coisa por mim. E eu estou aqui liberando a palavra de Deus para você. Alguns estão pensando depois desse culto em pedir oração no canto para alguém. Alguns estão pensando depois desse culto em implorarem para alguém ter misericórdia de você. Mas o que mudou a vida desse centurião não foi o quanto ele se apegou ao Jesus humano, ao corpo de Jesus, mas o quanto ele deu crédito à palavra de Deus. E sabe o que eu estou pregando aqui? A mesma palavra que aquele centurião ouviu naquele dia. Se você for capaz de ouvir esta palavra, se você for capaz de crer nesta palavra, antes mesmo de você chegar na sua casa, milagres já vão começar a acontecer lá. Eu estou pregando aqui que o mesmo Jesus de 2000 anos atrás, ele está vivo aqui hoje. Ele está aqui hoje. Talvez você tenha se acostumado com Jesus vindo ao seu encontro, mas hoje não é Jesus que vai ao seu encontro. Quem vai ao seu encontro é uma palavra de mudança, é uma palavra de vida. Sim, Lírio, Deus está nos chamando a elevar a nossa fé. Nós precisamos elevar a nossa fé. Nós precisamos elevar o nível da nossa fé. Há um mover acontecendo nesse momento, aqui onde estamos. E talvez você esteja como esse centurião, vivendo um ambiente de opressão, onde você é minoria, onde talvez o seu passado não combine com um milagre. Ou talvez você fale: pastor, eu nem tenho envergadura para falar do amor de Deus, nem a Bíblia eu conheço. Mas se você estiver disposto a se levantar em fé, entender e dar crédito à voz de Deus, e crer: Jesus, se o Senhor falar, a doença obedece. Se o Senhor falar, o desemprego obedece. Se o Senhor falar, o câncer obedece. Se o Senhor falar, a porta obedece. Se o Senhor falar, a minha mente obedece. Se o Senhor falar, a depressão obedece. Se o Senhor falar, a dívida obedece. Se o Senhor falar, o gerente do banco obedece. Se o Senhor falar, o Senhor nem precisa ir. Eu nem preciso de óleo ungido, eu nem preciso trazer uma fronha. Eu só preciso crer que se o Senhor falar, as coisas acontecem. Nós precisamos ter uma fé madura. Nós precisamos ter uma fé que acredite. E se eu creio que se o Senhor falar, eu obedeço, eu nem preciso de sinais. Eu só preciso ir em direção àquilo que não funciona, crendo numa palavra. Qual foi a última vez que você foi em direção a algo que não funciona, empoderado por uma palavra? Qual foi a última vez que você tentou fazer algo que ontem não deu certo, mas vai fazer de novo com uma palavra? Você sabe o que trava a gente? O que nos trava é quando nós tivemos uma fé antes, mas não aconteceu o resultado que nós esperávamos. E aí nós decidimos não crer nunca mais. Eu orei para Deus curar alguém, orei com fé, e Deus não curou como eu queria. Então eu não creio mais que Deus cura ninguém. Eu orei a Deus para uma restauração de um relacionamento, e não aconteceu do jeito que eu orei. Então eu não oro mais pelo relacionamento de ninguém. Mas quem é que disse que a minha fé tem que estar relacionada ao que eu espero? A minha fé está relacionada ao que Deus pode fazer. Quando aquele centurião olha para Jesus e diz: se o Senhor liberar uma palavra, eu creio que ele vai estar curado. Ele não estava dando uma ordem em Deus, ele estava dizendo: eu creio no que sai da tua boca. Se vai acontecer diferente ou não, eu não sei, mas o que sai da tua boca eu creio. Mas o meu papel é dizer: fala alguma coisa, Senhor. Fala alguma coisa, Senhor. Fale alguma coisa para a minha vida, Senhor. Eu não quero estar debaixo do jugo do medo. Eu não quero estar debaixo do jugo da morte. Fale alguma coisa. Onde a palavra, eu creio que não importa o resultado, a palavra me liberará. A Bíblia diz que se você crer naquilo que sai da boca de Deus, você vai saber o que vai acontecer. Agora, quando eu quero que Deus faça do jeito que eu estou pedindo, e amarro a minha fé ao que eu estou pedindo, quando Deus faz diferente do que eu estou pedindo, eu deixo de crer. A sua fé não é para repetir o que foi feito. A sua fé é para cumprir o que Deus já declarou. E se você está prestes a entrar no desconhecido, não se preocupe com o seu passado. Não se preocupe com as suas experiências. Preocupe-se com algo novo que vai acontecer. Vai acontecer algo novo onde você estiver. Hoje nós estamos como aquele centurião. Se ele estivesse aqui, todo mundo estaria olhando torto para ele hoje.
Se ele estivesse aqui, nós iríamos dizer: esse camarada não pode nem fazer lírio play, ele é um centurião. Se ele estivesse aqui, nós íamos dizer: põe seguranças do lado dele, porque ele não é boa gente. Esse camarada é um opressor. Mas ele não estava preocupado com o que as pessoas viam dele. Ele reconheceu Jesus ali e ele disse: se Jesus abrir a boca, tudo muda. Se Jesus abrir a boca, a minha vida muda. E eu estou dizendo que Jesus está abrindo a boca nesta noite. Ele está abrindo a boca e ele está dizendo para aquele que crê: você pode voltar para sua casa diante de uma palavra, porque aquilo que você deixou agonizando, eu já tenho uma palavra de cura para você. Eu já tenho uma palavra de libertação para você. Eu já tenho uma palavra. Solte os pesos hoje, solte os padrões hoje, solte os pensamentos que te limitam. Esqueça o passado, esqueça de onde você veio, esqueça o que pensam sobre você. Eu estou falando, você precisa de um milagre. Você precisa de um milagre. Me apresente a sua fé e eu te darei um milagre. Se você confessar o sobrenatural, não precisa de amuleto, não precisa de grandes quantidades de óleo ungido. Você tem que crer no que eu estou falando. Crer. Eu quero declarar que hoje você solta a ansiedade. Hoje você solta a dúvida. Hoje você solta o medo. Hoje você solta e tem a coragem de dizer: Deus falou, e se Deus falou, eu vou. É uma coragem que nasce de dentro para fora. É uma coragem que a única garantia é a voz daquele que disse. É uma coragem que faz os olhos brilharem. É uma coragem que nos faz entrar em ambientes que todo mundo está de cabeça baixa e a gente simplesmente se ergue. E vão olhar e dizer: por que você está assim? Porque eu tenho uma palavra. Eu não vou morrer, eu tenho uma palavra. Eu não vou quebrar, ele falou comigo. Eu tenho uma palavra. Não precisa nem ir comigo, ele disse. Não precisa nem... Eu não sou contrário a gente convidar pessoas para orar por nós, sabe, gente? Eu não sou contrário a alguém ir ungir um familiar que está doente. Eu não sou contrário a gente fazer uma campanha no lar. Mas nós estamos vivendo um momento onde há tanto ativismo religioso, onde as igrejas estão criando tantos eventos. Há culto com nome para tudo. Há culto de libertação, há culto para solteiro, há culto para casado, há culto para isso, há culto para drogado, ex-drogado, há culto para isso, para divorciado. Nós começamos a criar gavetinhas, porque nós temos dificuldade de crer no básico. Temos dificuldade em crer em uma palavra e andar por esta palavra. E confiar que aquele que está falando comigo não vai me abandonar. Quantas palavras eu já te disse e você esqueceu? Quantas vezes você veio buscar remédio nessa casa de oração e Deus falou com você, mas quando colocou os pés aí fora, ao longo do caminho, você esqueceu do que Ele disse e o medo tomou conta da sua cabeça. E Satanás começou a mentir, lembrando quem você era, e você esqueceu tudo. E aí você diz: pastor, mas nada acontece na minha vida não muda porque você não valoriza a voz que fala com você. E não vai dizer que você valoriza porque chora no louvor. E não vai dizer que valoriza porque você dá glória a Deus quando eu estou pregando. Você valoriza quando você dá as costas para o Jesus físico, dizendo: nem precisa ir comigo, eu creio que aquilo que o Senhor falou, quando eu chegar em casa vai ter acontecido. E eu entro no ônibus cantando, e eu entro em casa marchando, e eu entro na minha casa crendo, porque se Ele falou, vai acontecer. Tem pessoas que precisam ser carregadas, outros não precisam mais ser carregados, outros são carregados por uma palavra. O que eu acho maravilhoso, coloca para mim o versículo 13 de Mateus 8. Jesus disse para o centurião, leia comigo: vá, como você creu. Isso me arrepia, sabe? Essa palavra me paralisou quando eu li ela hoje. Porque Jesus está dizendo: eu confio em você. Eu não vou com você, mas vá. Porque do jeito que você creu, vai acontecer. Jesus está dizendo: eu posso confiar em você, centurião. Você pode ir, porque você carrega fé suficiente para viver o que eu falei. Vá lá. Mas também aqueles que estão indo pelo próprio caminho, sem receber palavra, sem fé, sem direção, sem identidade. Jesus olha para o centurião e diz: vá. E eu pergunto para você que anda muito cansado, debilitado, chateado: você está se movendo por impulso ou por obediência? Você se move por necessidade ou por obediência? Não construa uma família sem uma palavra.
Não construa um relacionamento sem uma palavra. Não abra uma empresa sem uma palavra. Alguns aqui já sabem quem Deus é, sabem o que Ele falou, mas ainda estão questionando a palavra. Estão dizendo, será? E a dúvida. Mas eu estou declarando em nome do Senhor Jesus, confie naquilo que Deus disse a você. Confie na palavra que está sendo pregada aqui hoje. Mas tá bom, pastor, o senhor está pregando aí há 30 minutos, o que Deus tem a ver comigo? Deus está falando que está com você. Deus está falando que quer que você ande de acordo com aquilo que Ele tem ministrado ao seu coração. E mesmo que você tenha fracassado no passado, você agora não é mais a mesma pessoa. Você está ali embaixo de uma palavra. E eu declaro hoje que o Espírito Santo está dando a você maturidade, porque à medida que você anda com o Espírito Santo, a palavra que foi liberada a você vai se concretizar. A Bíblia diz que quando aquele centurião chega em casa, o servo que estava deitado, morrendo, aquele homem está curado, e Jesus nem precisou colocar as mãos nele, e Jesus nem precisou entrar naquela casa. Por quê? Porque houve um homem que creu na palavra. Eu creio que essa é uma noite de transformação. Eu creio que hoje é uma noite, e eu quero pedir aos intercessores que aumentem sua intercessão, porque Deus vai libertar mentes aqui nesta noite. Nós vamos sair daqui de uma posição de pedintes, de uma posição de coitados, de uma posição de gente com carinha de que não é fracassado, para começar a olhar para o sobrenatural e dizer, Pai, eu topo o que o Senhor topar. Senhor, eu creio, eu estou disponível para viver algo totalmente novo. Eu estou disponível para viver algo totalmente inexplicável. Eu quero surpreender o céu. Eu quero surpreender o céu. Eu quero uma fé fora da caixinha. Eu quero uma fé fora dos livros. Eu quero uma fé que ninguém nunca entendeu. Se esse centurião contasse para os sacerdotes o que aconteceu, os sacerdotes diziam, heresia, louco. Eu não estou preocupado com aquilo que vão falar de mim. Eu estou preocupado em trazer o sobrenatural. Eu me lembro quando na pandemia nós começamos a fazer o batismo online aqui na Lírio. Foi um grande período de críticas. Muita gente criticou a igreja porque não entendiam como pode. Porque enquanto alguns estão discutindo aonde a água vai molhar o camarada que vai ser batizado e quem vai colocar as mãos nele, nós estávamos batizando pessoas do Japão, da Noruega, da Finlândia, dos Estados Unidos. Porque enquanto alguns estão preocupados com as regras, outros estão preocupados com a fé. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que nenhum mal me sucederá e praga alguma chegará à minha tenda. Eu creio que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu creio que Ele levou sobre si todas as minhas dores. Eu creio que o Deus de paz esmagará Satanás sobre os nossos pés. Eu creio que o meu final é com Ele. Eu creio que Ele não me desamparará. Eu creio que Ele é o meu Senhor. Eu creio, e ninguém muda a minha história. Mas eu sei que você fumou ontem, eu sei que você bebeu ontem, eu sei, mas hoje eu não sou mais aquela pessoa que fui ontem. Hoje eu encontrei Jesus e a minha vida mudou para sempre. Aleluia. Eu quero que vocês coloquem em pé. Eu declaro uma mudança na sua mente. Eu declaro uma mudança imediata de libertação. Eu declaro um rompimento de ciclos na sua vida. Eu declaro que as cadeias estão sendo quebradas e todo pensamento de inferioridade, de orfandade, de desistência cai por terra hoje. Eu declaro que enquanto eu estou pregando, feche os seus olhos. Deus te dará autoridade, clareza, obediência, integridade, criatividade, alegria, propósito restaurado. Eu declaro que o céu se manifestará aqui. Eu declaro que Deus está te dando uma palavra agora. Feche os seus olhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você veio até Jesus hoje. Feche os seus olhos. Eu não sei quem você é. Eu não sei como é a sua vida. Mas eu sei que Jesus está aqui. E você precisa acreditar nele com tudo que você tem. A fé não é coletiva. A fé não é como um estádio de futebol que todo mundo grita gol junto. A fé é individual. E a fé é como um músculo. Você tem que exercitar.
Aquele centurião, ele sabia como a autoridade da terra funcionava, mas ele não viu Jesus apenas como um agente da terra, ele viu Jesus como um Deus. E eu sei que alguns aqui estão acostumados em resolver seus problemas, em dar conta de tudo, em ter respostas para tudo, mas tem coisas que você não está conseguindo resolver, tem decisões que você não está conseguindo tomar. Por mais habilidoso que seja, por mais inteligente que seja, por mais sagaz que seja, existem sofrimentos que estão aí, e você sabe que estão além da sua capacidade. Isso tem torturado você, isso tem trazido angústias, e você veio aqui atrás de uma resposta hoje, e a resposta é: eu vou esticar você hoje, eu vou colocar em você uma convicção do meu poder e da minha autoridade, que você vai sair desse culto com a cabeça erguida, crendo que aquilo que estou liberando sobre você já é real. Aquilo que estou liberando em você já é real. Aquilo que estou liberando em você já é real. A cura já é real, e você vai andar diante de uma cura. A libertação já é real, e você vai andar diante de uma libertação. A transformação já é real. Eu quero que você pegue na mão do seu vizinho ao lado agora. Segure na mão do seu irmão um instante só. Segure na mão dele. Há uma unção que será derramada aqui. Você vai sair desse culto diferente. Uma palavra vai tomar conta de você. Fecha os teus olhos. Uma palavra vai te envolver do alto da cabeça à planta dos pés. Uma palavra vai te dar uma autoridade, onde você vai colocar a planta do pé no lugar da morte, e você vai ter uma palavra de vida. E antes de você pisar, a vida vai chegar lá. Você vai sair daqui, você vai entrar em hospitais amanhã, você vai entrar na sua casa amanhã, você vai entrar naquela empresa amanhã, você vai entrar em lugares amanhã onde há sentenças de morte, e uma palavra vai mudar tudo. Uma palavra vai mudar tudo, porque Deus está te dando uma palavra hoje. Eu estou prestes a fazer um reboliço na tua vida, eu estou prestes a gerar uma transformação no teu coração. Eu sinto o céu se abrindo aqui nesta noite, eu sinto a glória de Deus fluindo nos quatro cantos desse tabernáculo, eu sinto a unção do Espírito Santo enchendo pessoas de avivamento. Você chegou aqui de um jeito e vai embora com outro jeito, porque uma palavra está sendo derramada sobre a sua vida. Segura na mão do seu irmão, você vai sentir a glória de Deus te envolver agora. Há o mesmo Jesus que foi até o centurião e despertou nele uma fé, dizendo: nem precisa ir comigo, libera uma palavra, libera uma palavra. Esse mesmo Jesus está aqui, e eu declaro que o teu interior agora pega fogo. Eu declaro agora que uma glória transborda de dentro para fora. Eu declaro agora que todo complexo vai cair por terra. Eu declaro agora que o céu se abre diante de você. Eu declaro agora que a tua mente se abre para uma nova fé, uma fé que ainda não foi vista. Você por muitos não é ninguém, você por muitos não era nem para estar aqui, mas hoje Jesus te encontra. O Espírito Santo te toma, o Espírito Santo te pega. Vai glorificando o nome de Jesus. A fé vai brotar, a fé vai brotar de dentro para fora. Enquanto você vai dando glória, a covardia vai saindo. Enquanto você vai dando glória, o desespero vai saindo. Enquanto você vai dando glória, uma ousadia vai entrar em você agora. Enquanto você vai dando glória, Deus está tirando as trevas da sua mente. Deus está tirando o cansaço do teu corpo. Enquanto você está dando glória, o Espírito está te revestindo. Enquanto você está dando glória, há uma revelação brotando dentro da tua vida. Há uma revelação de uma palavra. Deus está dizendo: acabou, acabou, acabou. Agora é o novo tempo, acabou. Eu estou te selando agora com o meu Espírito. Espírito Santo, sela essas pessoas aqui. Espírito Santo, sela essas pessoas aqui. Espírito Santo, sela essas pessoas com o teu poder. Não se desconecte, feche os olhos. Deixa o Espírito Santo te tocar. Deixa o Espírito Santo tocar em você. Deixa o Espírito Santo tocar em você. Deixa o Espírito Santo tocar em você, tocar na sua alma. Você chegou aqui desesperado, vai voltar diferente. Você vai voltar para casa não como pedinte, vai voltar para casa como agente de milagre. O Espírito Santo está colocando palavra na tua mente agora. Essa mente de escravo está saindo, essa mente de escrava está saindo.
O Espírito Santo está te dando autoridade agora pelo poder do nome de Jesus. Tua boca vai ser geradora de milagre. Tua boca vai ser geradora de cura. Tua boca vai ser geradora de transformação. A tua boca será geradora de libertação. Você vai entrar em lugares oprimidos e você vai ver a glória de Deus se manifestando lá. O Espírito Santo está derramando dunamis sobre você agora. Poder do Espírito, 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 poder do Espírito. Receba poder do Espírito, receba poder do Espírito, 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 poder, 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 poder. Vai sendo cheio do poder, 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 cheio do poder. Xerebe cantarava fandalai. Urelava cotorobo chore bernare. Urelava cotorobo chore bernare fandalava xarabaca. Eu estou vendo cadeia se quebrando aqui. Eu estou vendo gente se levantando aqui. Você não era nada e Deus está te dando poder agora. Você entrou aqui abatido e Deus está te dando poder aqui agora. Você entrou aqui se sentindo uma porcaria e Deus está te dando poder aqui agora. Você entrou aqui se sentindo indigno e Deus está te dando poder aqui agora. Poder, poder. Olha a tua mão formigando, olha teus pés querendo marchar, olha a glória de Deus brotando de dentro para fora. Há quanto tempo você não fala em línguas? Há quanto tempo você não profetiza? Há quanto tempo você não ora com fogo? Há quanto tempo? Há quanto tempo? É hoje, é hoje, é hoje. Espírito Santo, repita comigo: Jesus, eu só sou um centurião que nem precisa que o Senhor vá comigo. Eu só preciso que o Senhor fale algo para mim. Hoje eu declaro uma fé esticada. Chega de ser pedinte. Eu não quero estar ligado à religião. Eu quero uma fé madura. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Solta a mão do seu irmão. Pode soltar. Glória a Deus. Olha para mim. Vamos fazer um ato profético. Vamos cantar e ir para casa. Quem tem alguma coisa muito grave para resolver na sua vida aqui? Quem tem? Te levanta a mão. Não tenha vergonha, não tenha. Muito bem. Faz assim com as mãos, como eu estou fazendo. Fecha os teus olhos. Eu vou liberar uma palavra para você. Nesse altar, pelo poder da palavra de Deus, eu declaro que você não precisa ter medo mais, porque o Senhor está com você nessa situação. Eu declaro que o Senhor te dará as palavras certas, a estratégia certa, e essa ameaça não tocará em você. Eu declaro que o teu sono está sendo restaurado a partir de agora. Eu declaro que a paz que excede o entendimento guardará o teu coração. E antes que você imagine, você já verá a salvação chegando na tua vida. Eu declaro que o Consolador estará sobre você todos os dias da sua vida. E o desespero não será a sua marca, mas a sabedoria e a sobriedade. Eu declaro que o Senhor acampará anjos à tua dianteira, à tua retaguarda, à tua esquerda e à tua direita. Se você crer, e eu digo a você, se você for nesta fé, quando você chegar lá, já vai ter acontecido. Feche os olhos. O que depende não é o que Deus disse, é como você vai andar nos próximos dias.
Jesus manda eu te perguntar: eu posso confiar em você? Eu posso confiar que aquilo que vou dizer vai acontecer se você continuar caminhando na minha palavra? Pois se eu puder confiar em você, vai acontecer. Mas se você desistir no caminho, não vai acontecer. Diga para Deus que você vai caminhar diante desta palavra. Diga para Ele. Diga para Ele. Diga para Ele. Diga para Ele. Diga que você não vai desistir. Diga que você não vai abaixar sua cabeça. Diga que você não vai olhar para trás. Diga que você não vai desistir. Diga para Ele. Diga. Eu fico tão feliz em saber que você ficou até o final do sermão. Agora tem uma lição de casa pela frente. Não basta só ouvir, tem que praticar. Mas eu acredito que o Espírito Santo está aí com você, juntinho, para te ajudar nessa missão. Quero agradecer a todos que investem aqui no canal, que abençoam. Graças às suas doações, nós temos trabalhado para oferecer cada vez conteúdos mais relevantes para você. E lembrando que, além dos sermões, nós temos todo um menu de atividades aqui no canal. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, pense e ore. Todos os dias, à meia-noite, clamor da madrugada. E aos sábados, temos um motivacional Metanoia para virar chaves na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e nos vemos aqui no próximo conteúdo. Deus te abençoe.